Olá você, internauta, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira. Hoje é 12 de julho. Estamos outra vez trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus através do pastor Antônio Júnior. E você ainda ouvirá um belíssimo coral direto de Jerusalém. Inclusive, dentre as integrantes, nós temos a irmã Adassa. Ela é filha da missionária Railda e residem em Israel, inclusive são consideradas já cidadãs judias, porque elas tiveram ascensão judaica, são descendentes de judeus, embora tenham nascido aqui em Campina Grande. Portanto, você ouvirá logo mais uma belíssima música, e dentre as integrantes, lá está a irmã Radassa. Eu espero que você, internauta, telespectador que está conosco, continue orando pelo programa Opção para a Vida, para que este programa permaneça no ar. Se você quiser nos ajudar a mantê-lo, você poderá fazer através de duas coisas: orar intercessoriamente para que nós permaneçamos no ar e colaborar ou contribuir com a sua generosa oferta. Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Queremos deixá-los agora com o conjunto coral direto de Jerusalém, lá do túmulo Jardim da Tumba. Aleluia.
A partir do versículo número 3, 4 e 5, diz assim o texto sagrado: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma vez nos reunirmos em comunhão, a comunhão dos santos, o culto público. Obrigado também, Senhor, pela oportunidade de entoar cânticos em louvor ao Senhor e nesse momento nos alimentarmos da Tua palavra. Se instrumentaliza, Senhor Deus, da minha pessoa, através do Teu Santo Espírito, para que possamos elucidar esse texto, compreendê-lo e aplicar nos nossos corações. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa cidade está acabando a famigerada, ofensiva festa de São João. E digo ofensiva porque encontramos muitas peculiaridades da festa que atestam que a mesma ofende a Deus. A mais significativa delas é que essa festa ela é voltada para a carne, satisfação da concupiscência, e está intimamente atrelada à idolatria. Certamente, como se disse durante este período, se João Batista estivesse aqui, certamente ele não aprovaria essa festa. O conceito da festa é totalmente pecaminoso. E não digo isso porque um dia eu participei, mas também porque eu vi coisas que não foram divulgadas. Definitivamente, não convém alguém que ama a Cristo e se satisfazer com a referida. Então, aquela reunião que leva multidões não é uma reunião para adoração a Deus. Não reflete a grandiosa obra redentora de Deus. Isso porque a mais bela forma da qual a igreja expressa a adoração não é naquele lugar. A adoração a Deus, ela se expressa como nós estamos fazendo hoje à noite, pela unidade. É quando nós de fato nos reunimos para adorar a Deus em um culto público. Outra coisa que eu queria chamar a nossa atenção essa noite é que não poderemos ter um correto conceito de Deus se não pensarmos nele como um ser onipotente, igualmente onisciente, que não pode, ou melhor, que pode todas as coisas, e quem não pode fazer o que Deus faz, não pode então ser considerado como Deus. Como Deus tem uma vontade para decidir o que julga bom, assim tem um poder para executar a sua vontade. O poder de Deus, então, é aquela capacidade, força, pela qual Ele pode realizar tudo o que lhe agrade. Tudo que a sua sabedoria dirija, tudo que a infinita pureza da sua vontade resolva. Como a santidade é a beleza de
todos os atributos de Deus, assim o poder é aquilo que dá vida e movimento a todas as perfeições da natureza divina. Como seriam vãos os conselhos eternos se o poder não intervisse para executá-los? Sem o poder, a sua misericórdia seria apenas uma débil piedade. As suas promessas, um som vazio. As suas ameaças, mero espantalho. O poder de Deus é como Ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível. Não se pode refrear, nem restringi-lo, nem frustrar. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Vários outros salmos revelam um pouco sobre esse poder de Deus. E sobre isso nós podemos concluir que Ele tem todo o poder. Todo o poder. E que através disso pode então ser soberano. Não existe nenhuma criatura que possa ser conselheiro de Deus ou ajudá-lo em alguma coisa, a não ser que Ele mesmo determine para isso. Quero olhar também para a nossa condenação, ou para a condenação da humanidade. E aqui eu vou dizer de uma forma resumida. Como já ensinei na igreja, Adão voluntariamente resolve comer do fruto proibido. Isso é ponto pacífico para todos nós. Pela sua autonomia, ele resolve conhecer do bem e do mal, e assim ele caiu em condenação. E por ser o representante federal de toda a humanidade, todos caíram. Todos desobedeceram a Deus e todos foram assim condenados. E isso legou ao homem, ou ao ser humano, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O pecado entra no mundo, modifica inclusive o cosmos e desequilibra tudo. O ser humano ficou alienado do seu Criador, incapacitado de voltar-se para Deus, e é o que se explica de tantas religiões. Pelo fato do homem ter sido alienado pelo pecado, ele faz de um pedaço de pau, a uma árvore, a uma estrela, o seu Deus, porque ele não conhece mais o seu Criador, ele perdeu a comunhão com o Criador. Mas também eu quero deixar claro nesta noite que Deus não deixou a humanidade à sua própria sorte. Dentro da sua vontade, que é soberana, Ele decide redimir um povo para si. A igreja é a representação então desse povo. Meus irmãos, a adoração é um elemento importante demais para compreender, inclusive, a unidade da igreja. Isso porque sem a unidade não pode existir a adoração. E a fundação da adoração, o alicerce da adoração está no amor, que é expresso em palavras e atos. Significa que a adoração é uma atitude que não pode ser desprezada por aqueles que amam a Deus. No nosso texto de hoje, eu destaco a forma como Paulo se derrama em adoração
ele adora a Deus, proferindo expressões que denotam justamente esse entendimento. E no versículo de número 3, ele inicia o versículo com essa expressão, bendito. E ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse imperativo, ele possui vários significados, mas aqui nesse texto, especificamente, está relacionado à adoração propriamente dita, ao louvor. É uma atitude de quem está elogiando outra pessoa. Então, essa expressão ela está carregada de uma profundidade, que não é um elogio pelo elogio, mas é um elogio profundo, porque esse elogio que Paulo faz dirige justamente a Deus, e faz-nos entender que Paulo ele tinha um conhecimento de Deus de tal forma que fez com que o seu coração explodisse em amor, adoração e louvor, elogiando a Deus, dizendo que Ele é bendito. Bendito, então, não é apenas, como eu disse a vocês, um elogio, mas uma total adoração a quem só se pode fazer o bem. Quem é esse? Sim, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao ver Cristo e tudo que gira em torno desse nome, para Paulo é um relacionamento intenso. Significa que esse ser amado, adorado e louvado é digno de ser cultuado. Irmãos, Deus, Ele aprova a sua atitude de culto. E cultuar ao Senhor é expressar aquilo que já recebemos, que mais valioso do que qualquer outra coisa nessa terra. O culto é a expressão de filhos de Deus que adoram o Pai em espírito e em verdade. E isso é uma verdade estabelecida na eternidade que ninguém pode destruir. Mas percebamos ainda que Paulo, além de reconhecer esse Deus que transcende a tudo, ele tem uma peculiaridade que difere dos deuses criados pela mente humana. Ele se refere a Deus, então, nessa particularidade como um pai, entendendo que Deus, por exercer amor e misericórdia, adotando a pessoa, Paulo mostra essa doçura de um Deus que se compadece, que ama e exerce misericórdia para com a pessoa a qual ele adotou. Paulo diz que Deus é Pai, e ele diz que Ele é Pai também do Senhor Jesus Cristo. E essa referência é para dizer que Jesus é o Filho legítimo, é o primogênito, é o Filho verdadeiro. E esse Filho verdadeiro, autêntico, proporcionou, através da soberana vontade de Deus, que eu e você pudéssemos ser filhos também, por adoção. Isso quer dizer então que nós somos aceitos na família de Deus. E prossegue Paulo em relatar que também esse Pai amoroso que nos adotou, Ele também nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, meu irmão, você precisa saber que as bênçãos que você recebe e recebeu, vêm todas
de Deus. Ele determina, sem que ninguém o aconselhe, é a vontade dele. Portanto, você é um abençoado, é uma abençoada. Pois o fato de você estar aqui essa noite é a determinação de Deus em sua vida te abençoando. E tem mais. Essas bênçãos, elas não são temporais. Essas bênçãos, elas não são como uma euforia ou uma alegria de estar ouvindo um som em meio a uma multidão se derramando nas suas concupiscências, porque isso é passageiro e ainda leva à morte. Mas essas bênçãos aqui, elas são eternas, que se manifestam no tempo. E isso significa também que todas as nossas bênçãos, elas já foram determinadas dentro do propósito de Deus. Mas ainda, Paulo vai trazer outra realidade. Após ele dizer que Deus é o nosso Pai, pelo fato de sermos adotados, Paulo vai dizer e revelar algo que é motivo de nossa adoração, quando ele expressa a seguinte coisa no versículo de número 4: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. É preciso notar que Paulo, ao expressar uma teologia tão profunda e uma realidade tão profunda da vontade de Deus, é porque Paulo, então, ele já tinha passado 14 anos na Arábia, estudando da maneira que era o estudo daquela época, de maneira profunda, com a presença do próprio Cristo. Paulo, então, ele já tinha um entendimento da revelação de Deus, e é tanto que o mesmo é inspirado pelo Espírito para escrever esta carta com esse teor de profundidade, para dizer uma coisa que racionalmente eu não consigo entender, mas que é uma realidade. Antes que nós viéssemos a existir, ou até mesmo a terra, Deus já tinha estabelecido um plano de escolha, e o meu nome e o seu nome estavam nesse plano. Essa bela realidade, Paulo nos traz com uma lucidez impecável. Saber que fomos pensados por Deus antes mesmo de vir à existência é motivo de glorificar a Ele, de adorá-lo e de ser eternamente grato. Somos abençoados em Cristo e também eleitos nele para sermos algo. Sim, Ele nos elegeu para sermos diferente do mundo, para andarmos na contramão do pensamento mundano, secular, humanista e desobediente. Portanto, a eleição se refere a algo que não vem de nós. É um chamado de Deus que capacita o eleito através da ação do Espírito Santo a ser aqui na terra uma pessoa santa. Essa realidade da eleição e do plano de Deus para executar nos crentes é revelado por Pedro também, quando ele escreveu a primeira carta, capítulo 1 também, versículos 18 a 20, quando ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
Então, para Paulo e para Pedro, mas especificamente para Paulo, a eleição dos crentes se deu antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. E para Pedro, nessa mesma linha de entendimento, ele vai dizer que esse plano, ou seja, que a cruz foi pensada também antes da fundação do mundo. Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior no nosso próximo programa. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco e, ao mesmo tempo, convido agora que juntos façamos uma oração por nossa pátria. Precisamos de orar bastante, porque sabemos que os dias são difíceis e cada dia que passa nós temos uma novidade. Agora, esse imposto, tributário que vai realmente trazer muitas dificuldades para os cidadãos, para as famílias e, por que não dizer, para as indústrias, para o comércio. Com certeza, isso afetará todos os segmentos da sociedade. Então, vamos orar nesse instante. Pai, nesse momento, nós levantamos um clamor por nossa pátria. Sabemos, ó Deus, que os tempos são difíceis e sabemos também que toda essa carga tributária que está sendo lançada para todos os cidadãos contribuírem de forma que a gente venha sofrer, muitas vezes, a crise que vai trazer dificuldades para muitas famílias. Eu te peço em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, o livramento e guarda a nossa nação em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco e esperamos em Deus nos encontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Shalom, a paz do Senhor. Sia